Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula online da Escola Técnica São Vicente de Paula. Eu sou a professora Nádia Cavalcante, sou psicóloga, mestre em Psicologia da Saúde e hoje, dando continuidade ao nosso assunto de neuropsiquiatria, eu venho conversar com vocês, né, sobre os transtornos ansiosos. Aí lembrando que nós estamos utilizando como base para nossas aulas o CID-10, né, a Classificação Internacional das Doenças, que foi explicado lá numa aula anterior. E os transtornos ansiosos hoje são transtornos bastante frequentes. Na verdade, é o segundo maior transtorno mental presente hoje, né, nas pessoas. Em primeiro lugar, a gente tem o transtorno de humor, que é a depressão, né, bate o recorde até mundialmente como o transtorno mental mais comumente existente. E o segundo são os transtornos de ansiedade, né? Então, é de suma importância que a gente compreenda, né, as características dessas doenças. Lembrando, pessoal, que os transtornos ansiosos, eles têm como uma característica principal, né, a questão dos sintomas corporais. Apesar de ser uma doença psíquica, né, uma doença psicológica, a característica da ansiedade, dos transtornos ansiosos, é a questão dos sintomas corporais. Outro ponto importante que eu quero deixar claro é que ansiedade é natural. Agora, desenvolver um transtorno ansioso, aí é bem diferente. Então, a ansiedade é um processo natural do ser humano, né? E o que seria a ansiedade? Então, Freud já fala de ansiedade, né? Lá em 1890, 1900, Freud já fala de ansiedade, né? A ansiedade como sendo um comportamento, um estado de angústia, né? O sujeito ele sente uma angústia, ele sente um medo, uma angústia pelo novo, né? A ansiedade se caracteriza dessa angústia do que o novo me traz. Entretanto, existe a ansiedade natural, que inclusive é um processo tanto normal quanto saudável, e existe o desenvolvimento de um transtorno ansioso. E o que é que seria a ansiedade natural? Seriam aquelas pessoas que quando vai ter um evento, uma prova, uma situação em público, né, uma entrevista de emprego, né, uma viagem, ela vai ter alguns sintomas, como uma sudorese, uma dorzinha na barriga, né, um tremor na mão. Agora isso de maneira esporádica, né? Isso acontece uma vez ou outra, né? Quando a pessoa se depara com essas situações novas e sintomas leves. Então, isso é uma ansiedade natural, essa angústia que todo ser humano sente pelo que é novo. Então, isso é totalmente normal e esperado. Agora, o desenvolvimento de um transtorno ansioso é aí onde está o ponto X da questão. O transtorno ansioso, ele tem como característica, gente, uma crise. Não existe a pessoa ter um transtorno de ansiedade sem ter crise. Todo transtorno ansioso ele se caracteriza por uma crise de ansiedade. Essas crises, elas têm uma duração aí de 10 a 15 minutos, isso é o básico, mas pode se estender mais, pode se estender meia hora, uma hora, depende da gravidade do caso, mas normalmente, né, a crise ela vai ter esse tempo, 10 a 15 minutos. E a pessoa com ansiedade, ela vai desenvolver essa crise e se chama crise justamente pela junção dos sintomas todos de uma vez. Então, a característica do transtorno ansioso é que os sintomas, eles vêm, gente, repentinamente, né, de maneira inesperada e vêm todos de uma vez. Não é em separado, né? Um dia eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra, depois de amanhã eu sinto outra. A pessoa que tem crises ansiosas, ela vai ter, né, essa explosão, ela vai eclodir esses sintomas todos de uma vez só. E isso caracteriza justamente essa crise de ansiedade.
E outro ponto importante, né, é pensar que os transtornos ansiosos, eles podem, claro, estar nas duas personalidades normais, neuróticas, tanto na histérica quanto na obsessiva. Então, é importante também ressaltar que uma pessoa psicótica, ela não tem um transtorno de ansiedade. Ela pode ter uma ansiedade qualquer, mas um transtorno de ansiedade não. Uma pessoa psicótica vai ter os sintomas psicóticos. Uma pessoa perversa vai ter os sintomas perversos. O transtorno ansioso, ele está classificado como dentro dos transtornos neuróticos, ou seja, só pessoas normais desenvolvem transtornos ansiosos. Os psicóticos não. Outro ponto, eu posso de um transtorno ansioso depois surtar? Não. Não existe você começar com um transtorno ansioso e depois surtar, porque aí a sua estrutura de personalidade já vai ser psicótica. Então não tem essa evolução de ansiedade para a psicose, já que a ansiedade é doença neurótica, né? Apesar da a sensação de algumas pessoas ansiosas é de que estão surtando, né? Elas têm essa sensação, mas não é. Então, quais os sintomas ansiosos, né? A sudorese, né? A sudorese que é aquele suor nas mãos, a pessoa sua muito, sua frio, sua na testa, sua nas mãos, é um sintoma. Tremores, então a pessoa vai ficar tremendo as mãos, ela vai tremer muito as mãos, as pernas também, mas normalmente as mãos. A característica principal, que é essa sensação de asfixia, né? Uma sensação de sufocamento, como se alguém estivesse aqui tamponando minha respiração e eu não consigo respirar. Então, quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela se sente sufocada, ela perde o ar, então ela fica sem conseguir respirar, como se ela não tivesse capacidade de respirar, tivesse alguma coisa engasgando. Então, esse é um ponto forte da crise de ansiedade. Né? A dor de cabeça, então muitas pessoas sentem cefaleia, né? Muitas dores de cabeça quando tem crises ansiosas. Queimores, né? Sente queimores aqui no esôfago, queimores no estômago, como se tivesse com doença estomacal. Inclusive tem pessoas ansiosas que normalmente procuram um gastro, porque acham que estão com alguma doença, uma úlcera, uma gastrite, quando na verdade é uma crise de ansiedade. Né? Ânsia de vômito ou vômito, né? Algumas pessoas ficam com a vontade de vomitar, outras realmente vomitam. Né? Uma sensação de formigamento, né? Como se o corpo tivesse toda hora dormente, formigando. Algumas pessoas sentem algumas paralisias, como se eu não sentisse um lado do corpo. Em alguns casos mais graves, tem pessoas que durante a crise de ansiedade perdem os movimentos das pernas, né, ou as dos braços, elas podem ficar congeladas, sentadas sem conseguir se movimentar, se mover. É bem comum acontecer, né? Um outro sintoma muito frequente, forte, é a taquicardia, né? A pessoa, o coração fica muito acelerado e muitas vezes os sintomas ansiosos eles são confundidos com o próprio AVC, ataque cardíaco, porque é muito parecido os sintomas, né? Além do coração ficar bastante acelerado, né? A pessoa não controlar os batimentos cardíacos, ela fica sufocando sem respirar. Então, essa sensação de que eu vou morrer porque eu não consigo respirar, ela é muito presente, né? Há também uma alteração da temperatura corporal, ou seja, a pessoa sente como se estivesse com muito frio, né? Gelada, corpo gelado, ou ela pode ter uma sensação febril, né? Um corpo muito quente, pode acontecer. Como eu falei, dores no esôfago, queimores no esôfago ou no estômago, que se confunde muito com a doença estomacal, dentre outros sintomas. Então, o que é que a gente tem que ressaltar aí dos transtornos ansiosos, gente? Que esses sintomas que eu estou falando, é obrigado você ter todos? Não, né? Normalmente, para se caracterizar como sendo classificada como uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem que ter no mínimo 3 desses sintomas. Porém, não é obrigado ter todos, mas todos os que tiver, eles têm que acontecer de uma vez só.
Então, não pode ser um dia eu sinto dor de cabeça, outro dia eu sinto ânsia de vômito, né? É uma crise, e a crise justamente se caracteriza pela vinda, né, a eclosão desses sintomas todos de uma vez. E outro ponto importante para a gente lembrar é que os transtornos ansiosos, que a gente vai conhecer logo mais adiante, todos eles se caracterizam por esses mesmos sintomas. Todos a pessoa apresenta os mesmos sintomas. Mas aí como é que a pessoa sabe, como é que a pessoa sabe que é um transtorno ou outro, né? Como é que eu sei que eu estou tendo uma crise de ansiedade de pânico e não de TAG? O que vai mudar é o desencadeante, né? O que desencadeia a doença é o que é diferente, é o que diferencia um transtorno de outro. Outro ponto importante para a gente pensar a questão das crises ansiosas é que a pessoa que mais, a personalidade que mais desenvolve os transtornos ansiosos são as pessoas de neurose histérica, né, que nós já estudamos aí no módulo anterior. As pessoas de personalidade histérica desenvolvem ansiedade com maior frequência porque são pessoas que trazem muito para o corpo suas angústias, né? São pessoas que convertem muito no corpo. Então, os obsessivos desenvolvem ansiedade, desenvolvem, porém, mais os histéricos, em maior frequência nos histéricos. Por quê? As pessoas que desenvolvem transtornos ansiosos são pessoas, gente, que têm uma dificuldade muito grande em abrir, em falar de suas angústias. São pessoas que não costumam falar dos seus sentimentos, né? São pessoas que naquela hora da raiva ela não expõe a raiva, são pessoas que na hora da tristeza elas não costumam chorar, são pessoas que guardam muito o que elas estão sentindo. E aí o que acontece? Esses sentimentos reprimidos no inconsciente, eles vão retornar de alguma forma para o sujeito. E esse retorno vai acontecer através de uma crise de ansiedade. Então, muitas pessoas se perguntam de onde que começaram a desenvolver uma crise ansiosa, por que que desenvolvem ansiedade, da onde eu tenho isso, por que que eu tenho isso, tem alguma coisa errada com o meu cérebro? Não é nada cerebral, né? Uma pessoa com crise de ansiedade, ela não tem nenhuma doença cerebral, não há nada, nenhum transtorno ali do ponto de vista neuronal, mas sim da sua psique. Então, são pessoas que têm muitas angústias reprimidas, são pessoas que precisam falar, são pessoas que criam muito uma carapuça entre si, assim, uma armadura de pessoa forte, e aí essas repressões vão se transformar em sintomas físicos, né? Então, o que é recomendado para uma pessoa com crise de ansiedade? A terapia e a psiquiatria, né? Principalmente a terapia, porque a terapia, né, vai ajudar a pessoa, né, a expor essas angústias que estão reprimidas, que muitas vezes nem ela sabe do que se trata. Muitas vezes nem ela tem consciência do que possa ter provocado essa crise, né? Muitas vezes ela fica ali, quando a gente questiona nos consultórios da vida, né? Eu enquanto psicóloga, o que é que possa ter provocado essa crise de ansiedade, a pessoa não sabe dizer, não sei dizer, não aconteceu nada. Minha vida é muito organizada, muito tranquila, eu vivo muito bem, mas nem há algum tempo atrás, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nunca aconteceu nada, não tem nada assim triste, traumático para você? Não, que eu lembre não. Não, há 2 anos minha mãe faleceu, né? Foi um processo muito doloroso, mas eu tirei de letra, né? Já passou, já faz 2 anos, isso já está passado, eu não penso mais nisso. Normalmente a pessoa costuma falar isso. E ela tem dificuldade de lembrar, né? Ela tem dificuldade de entender, de identificar a causa da crise, e ela pode estar lá atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Nem sempre a pessoa vai desenvolver a crise ansiosa, a doença, logo repentinamente. Pode ser que demore algum tempo, pode ser que demore alguns anos. E aí ela não sabe identificar de onde que ela começou a desenvolver esse transtorno ansioso. Então,
que é recomendado para as pessoas com ansiedade, né? O tratamento, ele é o terapêutico, para que aos poucos a pessoa vá conseguindo se abrir, vá conseguindo conversar com um profissional, falando do que está reprimido, e é o tratamento também psiquiátrico para que ela faça uso de medicamentos para controlar a crise. Porque, pessoal, a crise ansiosa, ela como eu posso dizer, ela paralisa a pessoa, né? Impede a pessoa de trabalhar, impede a pessoa de dirigir, impede a pessoa de estudar, porque essas crises elas vêm de maneira repentina, a gente não sabe quando essa crise vai acontecer. A pessoa está normal no trabalho ou na escola, estudando na universidade, está trabalhando e começa do nada não sentir mais as pernas, começa a faltar ar, começa a perder o controle da respiração, começa a suar, começa a tremer, começa a vomitar, ter uma dor de cabeça, inclusive em alguns casos até desmaios. Tem algumas pessoas que até chegam a desmaiar nessas crises ansiosas. E aí, quando não se tem o conhecimento da doença, muitas pessoas buscam os hospitais, né, acham que estão com alguma doença cardíaca, né, alguma doença respiratória, e quando vai haver a investigação, né, biológica, inicialmente há uma resistência que é normal da pessoa aceitar que está com um transtorno mental, e aí ela fica negando. Vamos encerrar esta aula por aqui e continuar no próximo bloco.